Os incidentes com danos ao paciente, conhecidos como eventos adversos, representam uma elevada morbidade e mortalidade nos sistemas de saúde do mundo, o que vem despertando a preocupação da Organização Mundial da Saúde para o tema segurança do paciente. Aqui no Brasil, o primeiro anuário da Segurança Assistencial Hospitalar revelou que nos sistemas privado e público de saúde, 3 pacientes morrem a cada 5 minutos por causas evitáveis. Segurança do paciente é o assunto do Bate-Papo na Saúde, que vai começar agora. Eu vou conversar com o médico José Branco, diretor do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, e com Priscila Marieto, coordenadora de Segurança do Paciente do Hospital do Câncer 2, do Instituto Nacional do Câncer. Dr. José Branco, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde e aqui na Fiocruz. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente poder discutir esse assunto. Dr. José, recentemente foi lançado agora, os resultados do primeiro anuário da Segurança Hospitalar Assistencial no Brasil. Foram números preocupantes, divulgados por toda a imprensa. A sociedade ficou estarrecida com alguns números, com um tema que é importante, que é a segurança do paciente. Antes de a gente começar a falar da segurança do paciente, vamos esclarecer que estudo foi esse, qual a importância desse estudo, como é que foi feito esse estudo? É muito importante que nesse momento a sociedade brasileira, de uma forma geral, discuta o número dos eventos adversos no Brasil e qual o impacto que ele tem na mortalidade. Esse anuário nós podemos entender que ele é muito semelhante ao Errar é Humano, o famoso livro lançado em 2000 nos Estados Unidos, em que foi noticiado que morriam de 48 mil a 98 mil pessoas nos Estados Unidos por ano. E isso a imprensa chamou e disse assim, é um Boeing por dia que morre no sistema. Isso levou uma série de impacto na saúde dos Estados Unidos, isso foi para o Congresso, foi criada uma agência de qualidade e segurança, vários hospitais começaram a se preocupar, então esse tema foi muito importante. Esse anuário, ele traz essa importância hoje para o Brasil, que a gente poderia modificar um pouco, não chamar ele de anuário, mas de um relatório, foi feito, e ele tem algumas questões que a gente precisa colocar, que não tira a importância dele, que é a questão metodológica. Porque quando eu faço um levantamento sobre evento adverso, eu teria primeiro uma linha de identificação dos eventos, que é feito geralmente por um profissional da área de saúde não médico, ou uma enfermeira ou um farmacêutico, e depois, numa segunda etapa, eu confirmo com 2 profissionais de saúde, que geralmente é médico, no sentido de confirmar isso aí, para dar uma maior confiabilidade no relatório. Não estou dizendo que esse relatório não tem confiabilidade, mas você coloca esse no mesmo patamar do que existe na literatura internacional. E o outro problema desse anuário é porque não se declarou o conflito de interesse, que é importante em qualquer trabalho desse, e o financiamento dele, para ficar bem claro as coisas. Mas ele traz os números importantes que a gente deve discutir, que a gente deve... As conclusões dele são muito importantes, que todo mundo concorda, e ele fez uma excelente revisão da literatura. E quem foi que realizou esse estudo? Esse estudo foi realizado pela saúde suplementar, pelas empresas de saúde suplementar, e junto com os professores da Universidade de Minas Gerais. Então são pessoas que têm credibilidade e que fizeram, semelhante se fez nos Estados Unidos, uma extrapolação desses números para chegar aos números de tantas mortes evitáveis. Então foi um diagnóstico na saúde suplementar que extrapolou para o Sistema Único de Saúde. Exato. Eles fizeram uma análise dos eventos adversos nos hospitais privados da saúde suplementar e na hora somou as internações que existiam na saúde suplementar e as internações que existiram em 2016 no setor público, no SUS. Isso foi importante, eles chegaram ao número lá, fazendo uma extrapolação daquele número. Agora, de qualquer maneira, apesar do senhor questionar a metodologia e dizer também que é um estudo importante, esse estudo ele revela uma fragilidade do sistema, certo? Dá para a gente chegar a essa conclusão? Sim, na verdade,
Isso que você coloca, assim, hoje o sistema ele tem muitas fragilidades. Eu tenho uma medicina que é extremamente complexa hoje. Há 30 anos atrás, essa medicina não era tão complexa. Para te ter uma ideia, nós temos 750 mil artigos médicos publicados por ano. É muita informação para estar na cabeça. O desenho do nosso sistema ainda é muito precário. Então, nós não temos uma barreira de confiabilidade, ou seja, eu monto um protocolo e eu vejo o quanto ele é eficaz. Por exemplo, vamos pegar um evento adverso comum. Por exemplo, eu vou submetido a uma cirurgia de prótese de joelho, por exemplo. Vou uma prótese de joelho. Eu teria que fazer a profilaxia para o tromboembolismo venoso, que é uma entupição da minha veia. Eu tenho que fazer essa profilaxia durante 35 dias. Quando eu pego toda a prevenção de tromboembolismo venoso que é recomendado, que todo mundo seja avaliado o risco e seja implantado as medidas de prevenção, eu não chego a 50%. Sim. Por acaso você entraria num avião que só tivesse 50% de chegar ao destino final? Jamais, né? Então, essa confiabilidade no sistema que a gente tem que criar e exigir. O sistema precisa ser transparente. Qual é a minha taxa de infecção? Qual é a minha taxa de prevenção de tromboembolismo? Sim. Quantos eventos adversos eu tive nessa instituição? Aí sim nós vamos começar a melhorar como faz a aviação. Mas existe já um certificado de qualidade, um selo de acreditação de instituições, não é? Sim, hoje nós temos no Brasil a Organização Nacional de Acreditação, que é a terceira maior do mundo. Nós temos duas certificadoras internacionais hoje no país. Mas o que chama mais atenção no Brasil é que esse é um fenômeno ainda pouco presente nos hospitais. Por exemplo, menos de 10% dos hospitais brasileiros são acreditados. Os grandes hospitais todos são certificados hoje, alguns hospitais universitários são certificados hoje no Brasil, mas a massa dos hospitais ainda não. Então isso é super importante, porque o que traz a certificação? Ela traz padrões de segurança e qualidade, em que os hospitais são obrigados a implantar e manter esses padrões de qualidade. Diferente do Canadá, por exemplo, que eu tenho dos Estados Unidos, mais de 90% dos hospitais certificados. É preciso deixar claro que um evento adverso, né, não significa necessariamente uma negligência ou um erro do profissional de saúde, certo? Sim. 99% dos eventos adversos são não intencionais. Ninguém diz assim, hoje no hospital eu vou causar um dano ao paciente. Eu tenho processos mal elaborados, sistemas mal desenhados e que leva ao evento adverso. Por exemplo, todo hospital todo paciente cirúrgico tem que fazer a profilaxia de infecção do sítio cirúrgico. Então é importante que 30 minutos antes da cirurgia ele receba um antibiótico e aí eu vou prevenir essa infecção. Quando ocorre uma infecção de sítio cirúrgico, isso é um evento adverso. Eu tenho que estudar porque houve uma falha no meu sistema e aí tomar as medidas para que esse evento não ocorra mais. Isso geralmente são eventos que a origem é sistêmica, não é individual. Então eu preciso ter barreiras, construir um processo seguro em que eu tenha confiabilidade desse processo. Eu preciso medir e ver o quanto eu estou eficiente. A meta é o quê? Muitos eventos adversos hoje no mundo, a meta é 0 até 2020. A gente tem um movimento chamado Patient Safety Movement americano, que envolve 43 países, em que o IBSP faz a campanha aqui no Brasil, em que a meta é reduzir até 2020 0 os eventos preveníveis, que é uma hemorragia pós-parto, tromboembolismo venoso, morte neonatal desnecessária. Então, e muitas das medidas são simples, como simplesmente lavar as mãos antes de um procedimento, ou depois de um procedimento, é isso? Exige poucos recursos, o mais recurso é treinamento e desenho de processo. No início do programa, do bloco, você falou que os Estados Unidos lançou um estudo, né, Rara Humano, e a partir desse estudo tomou algumas medidas, né, para melhorar os números. O Brasil está nessa direção? O Brasil vem fazendo um esforço enorme nesse sentido. Existe, em 1º de abril de 2013, o Brasil criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. 4 meses depois, ele baixou uma RDC que obriga todos os hospitais brasileiros a ter um núcleo de segurança do paciente, onde você organiza a sua política de segurança do paciente,
você relata os eventos adversos e esses eventos adversos que ocorrem no hospital deveriam ser relatados para esse núcleo central em Brasília. Mas ainda estamos muito incipientes nesse aspecto, mas é uma iniciativa super importante. Recentemente, a Organização Europeia de Desenvolvimento lançou um repórter muito interessante sobre o impacto econômico da segurança do paciente. E o que diz, principalmente nesse relatório? Que 15% do dinheiro que é gasto ou das despesas do hospital são gastos para tratar evento adverso. Então você está gastando um recurso enorme para tratar eventos que são preveníveis. Então, e no nosso Sistema Único de Saúde, que já é subfinanciado, você teria alto impacto se você político. E o que eles recomendam para um país em desenvolvimento como nós? Duas medidas simples. Eles têm que manter uma política de educação e treinamento em segurança do paciente e qualidade. Inclusive da gestão. De que vai desde o CEO do hospital à linha de frente, pegando todo mundo nesse treinamento para que as pessoas tomem consciência do que é segurança do paciente e quais as medidas necessárias para a gente melhorar o sistema como um todo. Segundo, que a gente deve seguir os padrões de segurança do paciente definidos pelas certificadoras, pelas acreditadoras. Isso é fundamental. Isso já causa uma melhoria importante no sistema. Tem 5 intervenções que têm alto impacto na segurança do paciente e baixo custo. Se eu pegar as infecções relacionadas à assistência à saúde, como infecção de sítio cirúrgico, tiver um programa implementado para reduzir, que você consegue reduzir 80% dessas infecções. Segundo, tromboembolismo venoso. Se eu tiver a prevenção de tromboembolismo venoso, se eu diminuir quedas, se eu diminuir erro de medicação e atraso de diagnóstico e tratamento, eu tenho um alto impacto econômico em reduzir os eventos adversos que causam grande impacto econômico no sistema. Mas, de qualquer maneira, segundo a sua avaliação, o Brasil está caminhando para metas, com medidas também que minimizem esses problemas de segurança do paciente. Nós temos excelentes resultados em instituições individualmente. Muitos hospitais vêm trabalhando a segurança, tanto público como privado. Nós tivemos uma evolução muito grande. Existe esse Plano Nacional de Segurança do Paciente, lançado em 2003, mas nós temos dificuldades estruturais e econômicas nesse momento no Brasil para dar um impacto sistêmico. O que o IBSP fala muito sobre isso é que na próxima campanha para presidente da República, nós precisamos de um plano de melhorar a saúde no Brasil, com metas bem definidas, quais são as prioridades, para que a sociedade possa conhecer e acompanhar a melhoria. Não é só inaugurar o hospital, não é só dizer que todo mundo vai ter acesso. Eu preciso agora de um acesso e que esse acesso seja de qualidade e de baixo custo. Tá certo, doutor José, muito obrigado por esses esclarecimentos, esse tema tão importante que é a segurança do paciente. E parabéns pelo trabalho que você vem realizando lá no Instituto. Obrigado a vocês. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu volto com a Priscila Marieto. Ela é coordenadora do Núcleo de Segurança do Hospital do Câncer 2 do INCA, aqui no Rio de Janeiro. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. Até já! A gente quer mostrar para o servidor e para o nosso funcionário de que ele tenha segurança, de que naquela instituição que ele trabalha, antes de culpá-lo, vão parar para ver o que realmente aconteceu, o que permitiu que aquele evento acontecesse. O Bate-Papo na Saúde sobre segurança do paciente está de volta e agora eu vou conversar com Priscila Marieto. Ela é coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Câncer 2 do INCA aqui no Rio de Janeiro. Priscila, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Obrigada. Priscila, como é que funciona, como é que é o trabalho desse Núcleo de Segurança do Paciente
lá do Instituto Nacional do Câncer? O Núcleo de Segurança, ele já é constituído desde novembro de 2013, né, logo depois da portaria do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Hoje ele é composto por uma equipe multiprofissional, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, educação continuada, e que o objetivo desse grupo, na verdade, é trabalhar ações para a gente garantir a segurança do paciente dentro da unidade. E hoje, como é que você avalia a frequência de eventos adversos dentro do INCA? Então, Paulo, a gente teve a gente trabalha com a questão de cultura de segurança, né? Nós fizemos uma pesquisa para ver a percepção dos funcionários com relação à cultura de segurança da unidade e também para fazer uma campanha de eles entenderem que a ideia da notificação não é uma ideia punitiva, mas uma ideia educativa e que a gente possa aprender com os nossos erros e também avaliar os nossos processos. Então, desde que a gente tem o núcleo, principalmente de 2015 para cá, a gente viu uma crescência do número de notificação. Saímos de 5 notificações por mês para quase 30, 40 notificações de eventos e quase falhas, né? Não necessariamente só eventos adversos, mas falhas no nosso processo também, que foi perceptível que se não tivesse alguma ação poderia causar um evento, ela também é notificada. Então isso reflete para a gente essa mudança na cultura que a gente está querendo, né? De que eles podem se sentir seguros na notificação, de que a ideia não é um processo punitivo, mas um processo de melhoria contínua do nosso trabalho e segurança de que eles podem notificar que a ideia da instituição é crescer com os nossos possíveis erros e eventos que possam vir a acontecer. Então, embora tenha havido uma crescente, né, dessas notificações, isso não é visto de forma negativa, então, né? Não. Pela nossa gestão atual do Instituto, isso não é visto como negativo, pelo contrário. Isso mostra que realmente a instituição está voltada para o crescimento, para a segurança e querendo melhorar cada vez mais. E a partir daí vocês realizam treinamentos, desde a gestão até o profissional de ponta, como é que funciona? Isso. A gente tem programas de capacitação, né, que até mesmo as pessoas do próprio núcleo que acabam fazendo com o corpo, tanto o corpo clínico, participação de mesa redonda, participação das reuniões multiprofissionais, para trazer tanto essas notificações e como notificar, o que notificar, como fazer, né, como é que a gente vai investigar, porque normalmente eles perguntam, tá, eu notifiquei, e o que vocês fazem com isso, né? Então a gente mostra como é que foi a notificação, como é que foi a investigação, como é que a gente chegou, se aquilo realmente foi um evento ou não, ou se foi só, qual foi a oportunidade de melhoria que a gente fez naquele processo para que aquele evento não voltasse a acontecer ou aquela falha realmente não se tornasse um evento. E geralmente quais são as causas quando acontece um evento adverso? A causa é diversa. Normalmente é alguma falha no nosso processo, né? Se a gente falar de algum problema com o medicamento, por exemplo, eu não tenho como falar para você que foi só a falha do médico prescritor. Não, a gente vai olhar a cadeia como um todo. O medicamento estava no local correto, a prescrição estava legível, o profissional tinha todas as condições naquele momento de trabalho, tanto para dispensar o medicamento quanto para administrar. Então, a gente vai estudar realmente a causa raiz. Tem várias possibilidades do porquê que ele aconteceu. E vocês também fizeram um diagnóstico da percepção do usuário? Qual a percepção dele quanto à segurança? Fizemos. A gente aplicou um questionário de cultura de segurança na unidade para perceber a percepção dele com relação ao que a gestão entende como segurança do paciente, se eles se sentiam seguros em fazer essa notificação. E a gente teve a pesquisa para mostrar que ela tem uma boa cultura dentro da instituição, ela precisa ter um resultado acima de 55% de respostas positivas. E a gente teve em torno de 75%, o que para a gente foi ótimo, porque foi a primeira vez que a gente aplicou essa pesquisa dentro da nossa unidade e a gente já pôde ver um pouco do fruto do trabalho de toda uma equipe. Porque é muito importante, né? A todo momento a imprensa noticia casos, né, que são até muito qualificados como erros médicos, então é muito importante também esclarecer a população, né? Sim. E a gente começa até mesmo não só a população, mas com o próprio servidor, né? Dele entender que ele faz parte do processo, de que ele pode sim ser uma barreira de segurança, né? E que ele é um papel fundamental e que a culpa não é dele,
A culpa é de alguma coisa que aconteceu no sistema, no processo, que permitiu que ele errasse. É claro que a gente não está falando de que ninguém responde legalmente pelos nossos erros, a gente não está falando isso. Mas a gente quer mostrar para o servidor e para o nosso funcionário de que ele tenha segurança de que naquela instituição que ele trabalha, antes de culpá-lo, vão parar para ver o que realmente aconteceu, o que permitiu que aquele evento acontecesse. E Priscila, é o núcleo que avalia se o encaminhamento é para uma responsabilização legal desse evento adverso? Isso, como é que funciona? Isso, o núcleo, depois de toda a investigação, ele chega numa causa raiz, né, numa responsabilidade do que aconteceu com aquele evento, mas na nossa história hoje, desde que a gente tem um núcleo constituído, nós não tivemos nenhum caso de negligência de um funcionário dentro de um processo. Pelo contrário, a gente percebeu falhas importantes que precisavam ser melhoradas e a gente depois acompanha, né, as oportunidades de melhoria para ver se elas realmente foram eficazes, e a gente viu como a gente teve uma redução daquele problema específico. E qual é a responsabilidade do paciente na segurança dele mesmo? Pois é, Paulo, isso assim, essa é a parte mais difícil e mais educativa e que é importante do programa, né? O programa fala o tempo todo que a gente precisa incluir o paciente nessa discussão e na sua própria segurança. Ele tem que sair desse lugar de paciente. Exatamente. Né? E quando a gente fala dele fazer parte do programa, a gente lembrar que ele é a última barreira, né? Ele também educá-lo, ensiná-lo de que ele pode falar para um médico, questionar se ele lavou a mão, verificar se o medicamento que está sendo administrado para ele está realmente prescrito. Isso faz com que ele seja uma barreira menor, né? Uma barreira importante. Vamos falar de um paciente que atende no ambulatório, por exemplo, ele não é quem está dispensando o medicamento para ele e ele levando para casa. Não tem mais ninguém ali no caminho podendo ser uma barreira. Então é importante que ele seja empoderado das ações também de educativa, para que ele também saiba que ele faz parte desse processo. E o Programa Nacional de Segurança do Paciente foi um grande ganho, né? Foi um grande marco para a gente da área da saúde, que já vinha trabalhando com qualidade e segurança há muito tempo, né? E veio para trazer um norte, para trazer força para essa temática que é tão importante e tão discutida mundialmente. E hoje o Instituto Nacional de Câncer é um hospital certificado para a segurança do paciente? Na verdade, o processo de acreditação hospitalar ele é na área da qualidade, né? Hoje o Instituto não é certificado, mas a gente trabalha nele independente da certificação, né? A gente entende que a certificação é uma consequência de um trabalho bem feito e não o contrário. Então hoje, se o Instituto decidir que quer ser novamente certificado, eu não tenho dúvida que a gente tem total condição e capacidade para isso. Então, na verdade, essa certificação é uma questão política, de gestão, é isso? A certificação você precisa solicitar, né? Então você precisa ter orçamento para isso, você precisa ter verba para isso. Então tem toda uma questão orçamentária para isso, né? Não que a gestão entenda que isso não é importante, pelo contrário. Tanto que acha que segurança é importante, que nos apoia a fazer ações de segurança independente do processo de certificação ou não. A gente tem um workshop e tem a Semana da Segurança do Paciente que acontece em abril, tem ações em todas as unidades do INCA voltadas nesse tema. E você falou em orçamento, em recurso, né? Recurso é uma parte fundamental, né, para que se possa garantir a segurança do paciente e a qualidade. Né? Sim, mas a gente também, nós somos brasileiros criativos e a gente também consegue ter ações simples, né, independente da questão orçamentária e que tem excelentes resultados e que tem excelentes ganhos para o nosso paciente. E qual a relação do núcleo de segurança do paciente com o comitê de ética da instituição? É uma relação estreita. Foi o que eu disse, a gente não em nenhum momento precisou de dentro do núcleo levar alguma ação para o comitê de ética para ser avaliado no comitê de ética se aquilo foi uma conduta não ética. A gente não teve nenhum desfecho nesse sentido ainda, mas a gente é um grupo totalmente independente e que se achar que é uma ação pertinente, fará e vai deixar para que o comitê de ética tome as decisões cabíveis e avalie da forma como eles acharem. Mas atualmente a gente não teve nenhuma ação que a gente precisou levar para o comitê. E existe uma relação de vocês
com outras unidades de saúde do SUS, onde há uma troca de experiências? Existe, porque existe hoje no Rio de Janeiro uma Câmara Técnica de Qualidade e Segurança, que é formada por todos os hospitais federais e os institutos. Então a gente tem reuniões periódicas, a gente troca experiências, a gente vê, tenta auxiliar nas dificuldades que cada um tem, né, do dia a dia, a ideias, né, de ações simples que já foi implementada num lugar, que foi implementada no outro. Então, o seminário que acontece anualmente em novembro. Então, o INCA desde o início da formação da Câmara Técnica, a gente faz parte desse grupo. Tá certo, Priscila. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Obrigada, eu que agradeço. O bate-papo na saúde sobre segurança do paciente chegou ao fim, mas a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!